Bonjour, mon petit! Comment ça va? Hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito importante, tanto para o universo corporativo quanto para as crianças. Mas afinal, o que é esse janeiro branco? Esses cuidados com a saúde mental? E o que tem a ver com o nosso papo, hein? Como vimos, temos muito o que falar, tanto a respeito das mães que trabalham em casa, fazem home office, quanto das crianças, ambas com muito mais irritabilidade, esgotamento. E para refrescar nossas ideias, eu convidei aqui uma mãe que faz home office, tem graduação em psicologia, formação em psicossomática, é atriz e a minha patroinha também. Olá, Fresquim! Olá a todos que estão nos assistindo. Eu sou a Crissália Zizuki, oficialmente Célia Cristina, e sou sócia do Daniel Mochizuki na DMX Engenharia. Também sou atriz, psicóloga, né, e dona de casa, mãe,
e vou falar um pouquinho sobre home office com crianças em casa. E esse janeiro branco que teve aí, né, a convite da Fresquim. Fresquim, a gente ainda não tinha se falado, né? Justamente no dia que você foi apresentada aos seus patrões da DMX Engenharia, eu não pude comparecer na festinha da firma porque eu estava atuando como atriz, né? Mas agora, graças à tecnologia, nós duas estamos aqui conversando. É um prazer estar aqui. Bem-vinda, Cristália Suzuki. Por favor, fale um pouquinho sobre a sua experiência com home office, criança em casa, fora da escola, e um pouquinho sobre esse janeiro branco que tivemos aí agora há pouco. Bom, Fresquinho, falar sobre saúde mental, falar sobre esse janeiro branco, né? O que é o janeiro branco? O janeiro branco é uma campanha, né, dos psicólogos para enfatizar a importância dos cuidados com a saúde mental. Mas isso não significa que seja só janeiro, né? Assim como não é só novembro que o homem deve ter cuidados com a saúde masculina, no Novembro Azul, nem só a mulher deve ter cuidado com a saúde das mamas no Outubro Rosa. Não é isso, mas é que cada mês a saúde ela tem o seu foco, né? Uma forma de conscientização, de engajamento, para conscientizar a importância dos cuidados com a saúde naquele setor. Nós temos também o Setembro Amarelo, né? Prevenção do suicídio, né? É bem preventivo. E o janeiro, ele vai abranger os cuidados com a saúde mental de uma forma mais global, em todos os aspectos. Eu diria que esse janeiro branco, ele deveria ter sido mais valorizado, ele deveria ter sido mais utilizado, mais enfatizado, porque a pandemia, né, como você mesma levantou, ela trouxe uma série de fatores que mexeu com o estado psicológico das pessoas. Tanto no trabalho, né, a gente enfocando mais a psicologia do trabalho, quanto a psicologia infantil. Então, eu acho muito conveniente nós falarmos sobre isso, a saúde materno-infantil. Nesse contexto de janeiro branco que acabou de passar, mas que deve ser levado, deve ser tratado durante todo o ano. Então, o que foi o janeiro branco? Foi o foco na saúde mental. Por que eu digo que ele deveria ter sido mais enfatizado, né? mais valorizado? Porque a gente teve a pandemia, a gente teve todos esses problemas psicológicos levantados para a pandemia, mas nós não tivemos sucesso na forma de tratar esses problemas. O que aconteceu, o que ficou muito claro nessa pandemia, é que nós temos uma conduta coletiva, né? Que foi a fuga da realidade, ou o negacionismo, né? Negação no sentido de negar um fato, que o vocabulário de psicanálise também traz esse significado também de negação, né? Negação não só como aquilo que eu nego dentro de mim, mas negação de um fato externo, né? Porque o que aconteceu? As pessoas, ao invés de lidarem com as angústias que a pandemia trouxe ou que ela
não trouxe, mas ela enfatizou, ela escancarou, as pessoas preferiram o quê? Negar a pandemia. As pessoas preferiram o quê? Fugir da realidade. Ah, eu tô com o saco cheio da pandemia, eu não aguento mais trabalhar em casa com a criança no meu ouvido, eu tenho que mandar essa criança para a escola de qualquer jeito, eu tenho que sair, eu tenho que ir no shopping comprar, não aguento mais ficar em casa, eu tenho que ir no barzinho beber com os meus amigos, porque eu não aguento. E essa não foi a melhor forma de lidar com a pandemia, os números estão aí, né? As pessoas ainda estão bastante resistentes em aceitar os números, a estatística, a ciência, mas a verdade é que ao invés de entrar em contato com a angústia, né, que foi gerada a partir do distanciamento social e tratar essa angústia, ou procurar um psicólogo, uma atividade artística, uma mudança do estilo de vida, as pessoas preferiram negar a ciência, negar a pandemia, porque eu estou com o saco cheio, então eu vou fazer de conta que não existe mais pandemia. Vou desligar o jornal, não vou mais assistir, vou deixar de seguir quem fala sobre Covid-19, né? E foi isso que aconteceu. Sem falar no fator politização, né? E se a gente for entrar em ideologia, eu acho que a gente perde até o foco, que é a saúde mental por si só, né? Bom, dentro desse contexto a gente vê que fez falta um janeiro branco mais efetivo. Mas esse janeiro branco, ele foi ofuscado também por aquilo que já vem vindo lá atrás, né? Desde meados de 2019, que as pessoas foram ficando com o saco cheio da pandemia e foram deletando tudo, né? Essa fuga da realidade. Para que falar de janeiro branco, dessas questões, né? Mais internas, mais conflituosas do ser humano. Então, é uma negação, tanto do externo, né? Do que está acontecendo de fato na minha realidade externa, quanto a negação de uma realidade interna que está lá camuflada, que eu preciso disfarçar, que eu não posso entrar em contato com essa minha solidão, porque eu tenho que encontrar alguém, então eu vou depender de algo externo para ser feliz, né? Então eu vou depender do convívio social para preencher o meu vazio. E esse distanciamento social, né, que foi imposto a nós, perigoso sim, né, falou muito nisso no Setembro Amarelo, mas a forma como lidou com essa solidão, a forma como a sociedade lidou com as angústias de um modo geral, né, e um foi passando para o outro, foi influenciando o outro, foi o contrário do que propõe o Janeiro Branco, né? Que você falar de saúde mental, você tem que entrar em contato com as suas angústias, né? Seja de forma leve, mas não fugir dela a ponto de se expor ao vírus, como a gente pode ver que aconteceu no nosso país. Então, bom, vocês vão observar que eu tô trabalhando, mas tem uma vozinha infantil, né, ao fundo, que é da minha filha, e eu acho que essa realidade, ela tem que ser, a gente tem que começar a encarar como natural, porque é da natureza existir crianças, é da natureza as crianças falarem, e quanto mais nós voltarmos para a forma natural de ser, né,
melhor a gente vai viver com mais saúde mental, que também vai influenciar na produtividade, na saúde mental no trabalho, né? Então eu acho isso importante, né? A gente frisar que é natural, né? Criança falando ao fundo. Então que isso também seja comum, né? Nas empresas, naturalizar isso, enfim. Mas voltando à questão, né, que a gente estava falando de fugir da realidade, também fugir da natureza, que existe criança falando ao fundo, é uma fuga da realidade também, não deixa de ser uma maquiagem corporativa, né, dos ambientes empresariais, para passar seriedade, não pode ter criança, né, profissionalismo, não pode, tem que ser aquela coisa sem vozinha de criança ao fundo, então isso foge da realidade de alguma forma. E falando, né, nessa fuga da realidade em massa, de eu tô com o saco cheio da pandemia, então não existe mais pandemia, eu vou sair mesmo, vou curtir mesmo, vou pro barzinho, eu vou pro shopping, né, vou viajar. E no meio dessa questão toda aí, que as pessoas não conseguiram, né, lidar com as suas angústias, impostas pelo distanciamento social, né, muitos e muitos casos. Diante desse fenômeno social no Brasil, a gente perdeu uma oportunidade de mudança. Porque o que as pessoas elas querem, muitas vezes, é mudar, né? Querem mudança, mas não querem mudar, né? Então, se você não muda suas atitudes, seu comportamento, se você não passa a refletir, você vai ter a mesma colheita, né? Então, o que as pessoas querem, é voltar à normalidade. Ou seja, voltar ao que era antes, sem mudança. Né? Então, aquilo que é uma pandemia, que seria uma oportunidade de enfrentar e de mudar, que não existe mudança sem crise, acabou sendo uma... Você não quero mudar, eu quero ficar do jeito que eu estava mesmo, eu não quero entrar em contato com essa angústia, vamos voltar ao que era antes, né? E não mudar. Né? Então, isso foi uma escolha coletiva, né? De mostra, né, o quanto as pessoas elas ainda são resistentes ao que é novo, ao que vai tirar da zona de conforto, vai fazer pensar fora da caixinha, vai sair da caixinha, né? Então a gente vê muito por aí. Mas também a gente vê o contrário, né? A gente viu pessoas que aderiram à mudança, que enfrentaram, e a gente pode aproveitar desses exemplos para a gente falar mais efetivamente sobre saúde mental na prática. Né? Primeiro a gente faz uma leitura do que aconteceu e analisar o lado bom, né, das coisas que aconteceram para a gente falar sobre saúde mental. E falar sobre saúde mental das mães que fizeram home office, né, e tiveram que cuidar da casa, porque não podia ter uma pessoa ajudando ali por conta da pandemia, que foi o meu caso, né, eu não tive ninguém para ajudar em casa. Minha filha saiu da escola, ela estudava em período integral, ficou comigo, mas a casa, mais o trabalho que foi crescendo, né? Nós somos de uma microempresa, mas que o trabalho, naturalmente, né? Quando você vai fazendo um trabalho vai chamando o outro e o número de trabalho cresceu bastante, né? E a gente tem o volume de trabalho crescendo, os cuidados com a casa aparecendo e
para ajudar, eu ainda tenho uma doença que não tem cura e ela atrapalha a minha mobilidade física, né? Mas daí então eu tive essa oportunidade de rever o que fazer, né, diante dessa dificuldade. Claro que eu tive meu momento de estresse, eu não sou zen o tempo todo, né? Eu estresso também, eu cheguei a gritar com a minha filha, eu disse, nossa, não tá sendo legal, né? Eu perco a paciência também, depois eu peço desculpa para ela, assim, eu estou ensinando ela que é normal a gente não ser bonzinho o tempo todo, mas a gente deve pedir desculpa, assumir os erros. E o que eu vou falar aqui também, né, é sobre minha experiência pessoal nesse momento de home office com criança em casa, né, que não é nada fácil, mas que a gente pode aproveitar para mudar algumas coisas, alguns pensamentos, fazer umas reflexões, e isso que eu queria dividir com vocês. Não é à toa que eu me apresentei com o meu nome artístico, porque o que mais me ajudou nesse momento, claro que o conhecimento de psicologia do trabalho, me deu bastante respaldo, mas na hora emocional mesmo, para lidar com a questão de não deixar a Marina, que é o nome da minha filha, Marina Dandara, não deixá-la o tempo todo diante das telas, porque isso poderia prejudicar o seu desenvolvimento. O que mais me ajudou foi justamente o meu lado de atriz e de teatro educadora, né? De professora de teatro, de oficineira de teatro, e isso me ajudou bastante a ter um convívio dinâmico com ela e também com o meu trabalho, né? Para manter a saúde mental no trabalho, a produtividade, e enfim, né? E as boas relações de trabalho também. Isso foi bem, bem legal e é por isso que eu vou ser bastante colocar bastante coisas práticas aqui para vocês. Em alguns momentos eu vou colocar um vídeo, eu vou continuar falando, mas eu vou estar passando para vocês também algumas situações de técnicas, né, que são utilizadas no teatro desde quando eu comecei em 1991, né? Eu sempre fiz uso dessas técnicas para o meu trabalho como atriz. Mais tarde, essas mesmas técnicas me ajudaram como psicóloga, tanto na área de RH, né, no treinamento com o pessoal, quanto também no tratamento de crianças, né? Sempre me ajudou bastante. Bom, dentro desse contexto todo que a gente está falando, né? Tanto da parte prática de você está falando aí que é saúde mental, que não adianta a gente fugir da realidade, que a gente tem que enfrentar a nossa angústia, mas como? Como que eu vou enfrentar a angústia? Como que eu vou enfrentar esse problema sem negar, sem chutar o balde para os protocolos de segurança, as medidas sanitárias contra a Covid-19? Como fazer isso? Né? Então, a gente vai ponderar algumas coisas, mas também eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu uso para trabalhar com a minha filha, que eu usava, né, com os meus pacientes, com os meus estudantes de teatro, meus aprendizes de teatro, de todas as idades que eu já tive contato, e que eu coloquei em prática na minha vida pessoal, né, nos meus momentos de brincar com a minha filha, que eu reservo, e que não deixa de ser um momento de oficina de criatividade para mim, né? E isso que a gente vai estar dividindo aqui por algum momento, ok?
Ok, Fresquinho? Bom, vamos lá então. O legal, Fresquinho, dessas atividades que eu estou propondo aqui para vocês, é justamente a questão como que eu vou dizer? A questão de ser prático para todo mundo, né? É se soltar, né? A proposta dos tecidos esvoaçantes, de preferência coloridos, eles vêm muito a calhar quando você quer se soltar, né? Então, são para aquelas pessoas que estão a fim de começar. É um tipo de atividade que, com os movimentos, né, a pessoa andando e fazendo movimentos livres, esquece coreografia, esquece jeito certo de dançar, dançar para os outros verem, esquece tudo isso e só se movimenta no espaço com a criança. Arrasta o sofá, arrasta os móveis que tiver, né? Eu, na minha casa, não tenho sofá, não tenho TV, nós não assistimos TV. Então, no lugar da sala é a brinquedoteca. E a brinquedoteca a gente chama de brinquedoteca, mas é um espaço de brincar, não necessariamente de brinquedo. Então, a gente deixa esse espaço, principalmente para o movimento corporal. No nosso caso, nós estamos seguindo à risca o distanciamento social. Então, por isso, nós optamos por realmente deixar um espaço livre para amar. Né? Amar é como nós chamamos nossa filha Marina Dandara. E a partir do momento que você explora livremente com os tecidos, né, a criança ela vai fluindo, você vai se deixando levar por isso, porque nós, adultos, nós somos muito mecânicos, tem um jeito certinho de andar, um jeito assim, um jeito assado, e às vezes a gente quer passar uma seriedade desnecessária para a criança. Então, o legal você coloca uma música, né, uma música legal para criança, eu gosto muito de saltimbancos, né, saltimbancos, é só pesquisar no Google, né? Tem no YouTube. Tem muita, acho que repertório musical aí tem muito por aí, né? E o que se pode dizer nisso, né? É um momento de dançar junto com a criança, de se movimentar junto com a criança e incentivá-la a fazer movimentos diferentes, movimentos em todo o espaço do que vocês têm, e não só ficar abraçando, né? Mas ela se movimenta sozinha, intercalar, né? Abraços, intercalar movimentos livres, sempre incentivando ela a autonomia, né? Os movimentos próprios. Não é falar para ela, faz assim, filha, olha assim aqui para a mamãe, faz desse jeito, dá um sorriso, faz biquinho, faz isso, né? Igual a gente vê muito em videozinhos de TikTok, né? TikTok. Eu nem sei falar o nome do aplicativo aí que está na moda. Então, sem dirigir muito essa criança. A criança, ela vai seguir muito mais o exemplo do que o que você diz para ela fazer. Porque ela pode até ser domesticadinha, fazer aquilo que você quer para ficar bonitinha e ganhar elogio. Mas isso não vai ser autêntico. E quando você
dá à criança liberdade de movimento, você permite a ela aprender com autenticidade. Então, ela não está fazendo aquilo porque é bonitinho, porque ela quer, ela vai estar construindo o seu próprio modo de ser. E quando a gente fala em atividades corporais importantes, eu acompanhei a live de vocês sobre o corpo, né? O corpo das pessoas, o corpo das crianças, a importância das abordagens corporais com profissionais excelentes, né? Psicóloga Vilma Amaral, professores de educação física, né? Flávia Bagini, Leandro, né? José Leandro Braga, tinha a professora de balé, Núria Roig, também a atriz e professora de teatro, Thaís Santana, tinha as professoras do ensino infantil, né? Todos falando muito bem, era a Lidiane e a Fernanda, todas falando muito bem sobre essa questão das atividades corporais. Então, é preciso que as pessoas entendam, de uma vez por todas, que a atividade corporal não é somente aquela disputa de correr para ver quem corre mais, para ver quem sobe mais alto, quem pula mais alto, sabe essa questão da competitividade exacerbada, né? Eu gosto muito da Montessori, que fala que nós devemos educar para colaborar e não para competir. Então, o movimento corporal, ele é muito mais na esfera do desenvolvimento da imagem corporal, do desenvolvimento do esquema corporal. Nós temos uma sociedade que inibe muito o corpo. Então, o corpo é aquele que é para competir na educação física. Quem joga melhor futebol, quem corre mais rápido, quem pula mais alto, quem consegue pular com o pé só, e começa cedo, né? Até os pais, eles começam a comparar os filhos, quem andou primeiro, quem engatinhou primeiro. Isso poda o desenvolvimento natural, é desnecessário, né? Cada criança tem seu tempo e cada ser humano tem a sua forma de lidar com o seu corpo, mas que essa forma seja respeitada. Então, algumas pessoas vão gostar de atividades mais intensas e outras pessoas de atividades menos. Então, assim, o Tai Chi Chuan é uma atividade corporal, né? A yoga. Então, essa ideia que os pais têm, muitos pais têm, de colocar o menino, tem que correr mais rápido que o amiguinho. Não, esquece. Isso é... Se a gente estivesse nos tempos das cavernas, né, seria mais necessário. Mas, por outro lado também, super proteger a criança de atividades corporais necessárias. Eu falo por experiência própria, eu não deixei a minha filha no chão o quanto ela deveria ter ficado, no chão mesmo, chão, superfície dura, para que ela desenvolvesse o tônus muscular. Isso trouxe um atraso. Muitas pessoas podem dizer, mas ela é super inteligente, ela conta em inglês até não sei quanto, ela sabe todas as cores, todas as formas geométricas, não tem nenhum problema de cognição, é super inteligente. Ok, mas ela demorou para pular. E não é eu que estou dizendo. Basta olhar na cadernetinha, você tem lá a cadernetinha de vacinação, você vai ter lá com que idade a criança tem que pular, com que idade ela tem que colocar roupinha, com que idade ela tem que estar fazendo. Tem uma faixa etária. Então, ali você vai ver se tem atraso ou não. Ok? Bom, terminando esse vídeo aqui, né? A gente está vendo que ele está chegando ao fim e eu vou aproveitar para concluir também, mas antes eu quero um outro vídeo, tá passando para vocês.
Bom, concluindo, essas atividades corporais simples usadas no teatro colaboram para o bem-estar físico e psicológico de todo mundo. E o mais importante é esclarecer que todo esse problema psicológico não foi individual de cada família, cada trabalhador, cada trabalhadora, foi coletivo. Por isso a importância de dividir e ouvir quem divide. E são atividades que vão treinar e potencializar a criatividade dos pais no trabalho deles e das crianças no desenvolvimento delas. Então, é uma forma de brincar junto e, ao mesmo tempo, se desenvolver, seja no trabalho ou no próprio desenvolvimento cognitivo, próprio desenvolvimento infantil. E o legal também é o vínculo. Bom, Fresquinha, essa atividade aqui que a gente está fazendo com a Marina da Dada não é direcionada à criança, é um processo criativo interno que pode ser direcionado para as crianças, né? E, então, a Marina está participando, mas não está direcionado a ela, né? É uma brincadeira que você pode trabalhar com as crianças menores, aí os pais devem fazer e também deve fazer entre eles para elas verem, tá? E as maiorzinhas, elas já vão entender melhor com as regras para não machucar, vai trabalhar aí o toque, o respeito, a imagem corporal, o esquema corporal, né? E o vínculo emocional. E aceitação do corpo, né? Conhecimento corporal, autoconhecimento. E o limite, né? Empatia, estar no lugar do outro, porque a criança também pode ser massinha, né? Dependendo da idade da criança. Aí, no caso, não tem, mas pode ser o pai esculpir, depois a criança esculpir, né? A criança é massinha, o pai é massinha, e troca. E trabalha também aí a questão da flexibilidade, né? A questão da flexibilidade que tanto é falado no universo corporativo, né? Trabalha de uma forma bem enfática, bem treinada, porque, na verdade, essas questões, criatividade, flexibilidade, elas não são aprendidas numa cartilha, elas são treinadas, né? E treinar no corpo é uma forma de incorporar, né? E não fica só uma coisa intelectual, né? De fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, a gente veio que o home office, ele meio que veio para ficar. Algumas empresas gostaram da ideia do home office e viram que o home office mantém a produtividade, sim. Então, quer dizer, apesar das mães estarem por um fio, os pais estressados, alguns pais estressados também, crianças, as empresas parecem que não tiveram mesmo a mesma forma, apesar de que algumas manifestaram preocupação. Então, essa flexibilidade, ela tem que transferir também para as estruturas familiares, né? Para que a gente consiga ter uma harmonia, né, entre produtividade, mundo do trabalho, universo infantil. É de hoje que as crianças precisam de mais atenção? Não. É de hoje que os pais precisam dar mais atenção para as crianças? Não. É de hoje que as mães estão sobrecarregadas? Não. Então, algumas coisas devem ser levadas em conta, mudar a estrutura familiar, mudar a estrutura do sistema, né? Acho que rever as formas de trabalho, essa coisa, tem que ser para ontem, de qualquer forma, o lucro, a qualquer custo. Então, tudo isso é uma oportunidade de mudança. Né? Será que a gente precisa realmente voltar àquela normalidade que a gente estava? Ou a gente aproveita para mudar?
E a arte, né? Esses exercícios aí que fazem parte do universo dos artistas de teatro, né? Os atores, ela ajuda, né? E é brincar, nada mais é aí que uma brincadeira também com as crianças, que pode ajudar bastante. E o relaxamento dos adultos, né? Eu só queria, antes de terminar de concluir, eu queria colocar assim, que eu errei, né? Você mandou um chat. Eu falei 2019, né? Que é quando as pessoas começaram a relaxar em meados de 2019, diante da pandemia. Perdão, gente. 2020. Em 2019 não tinha pandemia, né? Meados de 2019. E uma outra coisa que eu falei errado também, eu falei que a Marina saiu da escola, né? E esqueci de corrigir. Ela saiu da escola física, do prédio escolar, mas ela foi uma aluna super assídua das atividades escolares online, tá? E, por fim, eu gostaria de dizer que, apesar, né, da situação de muito trabalho, eu tenho a sorte de ter um pai participativo, como vocês podem ver, né? Bastante participativo, só não é mais participativo porque o trabalho realmente é muito, né? A gente tem, e o que precisa ser mudado para isso seria o sistema, melhorar a economia, né? Para que a pessoa não possa, o empreendedor ele possa contratar novas pessoas e movimentar a economia. Então, não é judiando da criança que a gente vai resolver, a gente vai resolver no ponto de vista político-econômico, né? E, então, é fazer o melhor pelas crianças, o melhor que a gente puder, né? Senão... Dom Cristales, mas eu tenho que te interromper, porque nosso horário está estourando, não é mesmo? E eu tenho que compartilhar com você, com as outras pessoas, com os meus malpetis, a realidade de uma malpetit, de um aninho, aniversariante do mês agora. Que linda! Eu tenho aqui que dividir com vocês a experiência dessa família linda, que é a família Carneiro Faria. Sim, eles têm uma história muito interessante para dividir com a gente de home office nessa pandemia. Bom dia, Adélia. Mon chéri. Então, o Alexandre, ele é administrador de empresa, e a Maíra, a mamãe da Adélia, ela é advogada e escritora, e eles vão contar um pouquinho pra gente como foi o home office deles, já que você falou, né? Sim, essa é a Maíra. Oi, esse é o Alexandre. E essa é a Adélia. A Adélia vai fazer 1 ano, dia 18 agora de fevereiro. E a gente veio contar um pouquinho como é que está sendo a experiência de estar trabalhando em casa, tendo uma bebezinha. Exatamente. Bom, a Adélia nasceu em fevereiro. Eu tive 20 dias de licença paternidade para cuidar, ajudar a começar a cuidar e curtir essa bebezinha. E logo no início de março já veio a pandemia. Então ela é uma geração que nasceu já enclausurada. E os desafios para a gente pode ser um pouco diferente para pais que já tenham crianças mais velhas, porque ela não conhecia ou não sabia o que era um playground, por exemplo. Então, ficar dentro de casa com 2 adultos para ela já foi sendo o normal, né? E para mim foi ótimo. Em vez de gastar 1 hora no trânsito para ir, outra hora no trânsito para voltar do trabalho, era a hora que eu curtia com ela. E a gente faz esse revezamento em todas as situações. Ela participa das reuniões através dos gritinhos dela. E a gente foi descobrindo que, né, várias empresas que ficaram também de home office, as pessoas tinham problemas parecidos e tudo bem, você está conversando, fazendo uma reunião
corporativa e, ao fundo, uma criança, 2 crianças, outras pessoas com 3 crianças, né? E para mim foi uma experiência tá sendo uma experiência muito boa, porque todo o trabalho de cuidar dela e de cuidar de casa está sendo de fato dividido entre nós dois, né? Eu não fico o dia inteiro só com ela e ele fica só um pedaço do dia. A gente de alguma forma divide tudo. Mesmo antes de saber que ia existir pandemia, a gente já estava se programando, né? Como que eu ia trabalhar, quantas horas eu iria tentar sair mais cedo do escritório, ou começar a trabalhar mais cedo lá no escritório, sair mais cedo para pegar menos trânsito e poder dar um banho nela, por exemplo. A gente tenta colocar uma rotina de horários de banho, de jantinha, e aí a pandemia só facilitou essa logística, né? Então, pra gente foi, na verdade, muito bom. E, assim, eu sou advogada, pretendo voltar a trabalhar também. E vou trabalhar também nesse esquema, de eu poder trabalhar em casa, para poder ficar mais com ela e a gente continuar nesse esquema que agora virou pra gente o nosso normal. A gente acredita que para quem tem a criança, né, como a gente falou antes, que já tinha uma outra rotina, que já saía, que só via os pais em casa numa hora de diversão, talvez seja difícil começar a entender que o pai ou a mãe está em casa, mas está trabalhando, né? E não só está em casa naquele horário que não trabalha, que é um outro esquema. Mas pra gente tem sido muito positivo. Ela já aprendeu que a hora que a porta do escritório está fechada, é a hora que o papai está trabalhando, né? Aí o intervalo outro que eu consigo sair, ela sabe que pode me ter à disposição dela de brincar, né? Então pra gente está sendo muito legal isso. Espero que seja interessante aí para outras famílias também. Tá bom? Beijo, Tchau, beijo! Nossa, mas que delícia! Muito bom dividir a fala, né, com esse depoimento lindo dessa família linda, né, uma bebê linda, e invadir esse assunto aqui. Muito positivo mesmo, né? Bom, uma das coisas, né, que eu acho que é bem legal desse como também, né? Como que eu vou fazer, né? É a questão das prioridades, né? A questão do que é prioritário, né? Por exemplo, eu me pentear e pentear minha filhinha bonitinha. Quanto tempo que eu vou levar aí pentear ela, deixar a gente tudo bonitinho para sei lá o que fazer, né? Tirar foto para passear, não sei. Que tempo que é isso? Ou se eu vou priorizar a atividade da escola que as professoras propuseram visando o desenvolvimento da minha filha. Um exemplo. O que eu vou priorizar? Uma outra questão. O que eu vou priorizar? A roupa passada do meu marido ou brincar com meu filho? O que eu vou priorizar? Arear a panela com bombril ou cozinhar junto, levar a minha criança junto para a cozinha, para a gente lavar uma loucinha junto, né? Uma loucinha de plástico, ou fazer alguma coisa juntos na cozinha, seja menino ou menina. O que é prioridade para mim? É o meu filho aprender, ele desenvolver a coordenação motora dele fazendo coisas práticas? Ou é a aparência da roupa, a aparência da panela, a aparência do cabelo, da roupa que veste, né? Quanto tempo que eu levo fazendo uma criança ficar paradinha ali para ela colocar aquelas coisinhas no cabelinho? Quanto tempo que eu levo ali? Quanto tempo que eu levo me maquiando para fazer selfie? Né? Fazendo vídeo no TikTok, não sei como que chama aquilo, né? Com a criança.
o que é prioridade para mim? Ou é fazer a atividade da escola? Ah, mas a atividade da escola é estranha, é esquisita. Ela foi pensada, né? Eu sei que é comum a criança fazer maquiagem, é bonitinho, né? Engraçadinho, é comum. Será que é saudável? Então, são prioridades. Primeira coisa que a gente tem que discutir para dar conta da criança em casa, com atividades de escola online, trabalho e cuidados básicos na casa, e cuidados com o Covid. Primeira coisa que a gente tem que pensar é em prioridades. O que é prioridade para mim? Pegar o álcool e passar no saquinho que veio da rua, que pode estar infectado, pode não ser um meio de transmissão dos maiores, mas é uma possibilidade. Ou é mais importante eu varrer a rua? Porque eu tenho costume de varrer a rua. Você vai receber visita de quem? Por que vai varrer a rua? Vai sujar a vassoura lá? Sabe-se lá se alguém escarrou? Alguém com Covid escarrou naquela rua e você foi lá com a sua vassourinha e contaminou e trouxe para dentro de casa? Então, assim, são prioridades, né? Prioridade é a gente se manter sem Covid, as medidas sanitárias, manter a nossa produtividade, cuidar bem dos nossos filhos. E agora, casa totalmente organizada, criança quieta o tempo todo para você gravar vídeo. Aparência física, né? O que é prioridade? Então, quando a gente define as nossas prioridades, fica muito melhor para que a gente possa administrar o nosso tempo de forma mais saudável. E administrar o tempo é uma forma de você manter sua saúde mental, ter uma rotina com criança tem que ter rotina, né? Eu não gosto de rotina, eu não gostava mesmo, antes de ter filho eu odiava a rotina, né? Não quero ter rotina, mas criança precisa de rotina, então que seja uma rotina saudável, né? Que seja uma rotina que a mãe cuide dela também, porque é importante essa mãe cuidar dela, não para os outros verem, para o marido vê-la mais bonita, mas para ela se sentir melhor, o que é importante para ela, né? E dentro desse cuidar dela, pensar no sono, porque às vezes as pessoas pensam que se cuidar é manter as unhas feitas, o cabelo arrumado, né? E não é. Autocuidado não é ter que estar bonita para os outros verem, né? Autocuidado é você cuidar do todo, né? Aquilo que você precisa, como sono, boa alimentação, né? Um momento para você, que seja pequeno aquele momento, mas que seja seu. Né? Eu, por exemplo, eu tenho banho. O banho para mim é terapêutico, é água quentinha, vai melhorar as minhas dores, né? Então, meu momento do banho é um momento meu, né? Viver aquele momento seu, nem que seja por pouco tempo. Então, as mães, elas têm que ter prioridades e dentro das suas prioridades, ela mesma. Então, quando você pode não ter prazer inicial em começar uma brincadeira, pode ter até uma preguiça, mas a partir do momento que você começa a brincar com a criança, você começa a lembrar da criança que você foi, aquilo vai se tornando prazeroso, aquilo vai se tornando uma forma de você ser feliz, sem precisar ir comprar sapato no shopping ou
retocar a raiz no cabeleireiro e fazer chapinha, sei lá o quê, né? Então, rever listar suas prioridades e rever as prioridades. Então, a todo momento, refletir, se abrir ao diálogo, se abrir à reflexão. Porque muitas vezes, quando alguma coisa propõe refletir, não quero saber. Né? Às vezes você vai dar um palpite, assim, ou então, palpite não, né? Quando você vai dar baseado em ciência, você você nem vai dar palpite, você vai demonstrar um estudo, ou postar sobre um estudo, ninguém quer saber, porque vai ter que mudar, vai ter que fazer refletir. E pensar faz bem para o cérebro, não, faz bem para o todo da pessoa, né? Então, assim, tudo isso que essas técnicas, essas brincadeiras que eu coloquei, que eu demonstrei, que eu dividi com vocês, elas parecem bobas, mas elas têm um efeito muito positivo para as crianças. E eu não falo só da minha filha. Eu tive contato com muitas crianças, né, ao longo da minha vida. Então, assim, principalmente a experiência clínica, eu posso afirmar que isso é muito prazeroso para a criança, toda essa bobeira que muita gente pode julgar, né? Então, é mais assim, um pessoal, né? A forma como você se coloca para brincar, se você se entrega, né? Sem se preocupar com o julgamento do outro. Tô parecendo louca aqui fazendo isso com meus filhos. Isso é saudável, né? Nem tudo que é normal, nas normas da sociedade, significa que seja saudável. Inclusive, né, tem o termo normose, né? O termo normose que fala justamente dessa patologia, dessa psicopatologia de querer ser normal, né? De querer parecer normal, né? De fugir. A neurose mesmo, né? A neurose é uma fuga, né, de si para se encaixar num ideal de normas, né, para a sociedade. Então, é uma preocupação muito com o que o outro pensa, como que você vai parecer para o outro, como que é muito próximo disso, né? É uma fuga do eu mesmo, né? Então, assim, tem aí as atividades que eu propus, mas o grande barato é justamente a gente se entregar, é a postura de estar refletindo, de por que eu estou fazendo isso, né? Está sendo legal, e curtir sempre, né? Essa é a nossa proposta, ok? Gente, agora eu tenho que ir, Fresquinho. Por que você vai Com você. Ai, que delícia! Quer refrescar a mente, refrescar as ideias, ainda mais com sugestões de brincadeiras, não é mesmo? Ai, que delícia! Merci, Crisales Suzuki! Tchau, pessoal. Mas, obrigado pra todo mundo. Tchau. Um beijo pra vocês. Agora a mamãe vai falar. Ok, gente, obrigada, Fresquinho. Também quero agradecer ao Alexandre, Maíra, Adélia. Muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? E que
isso sirva, né, para alguma mãe brincar com as crianças, algum pai também. É sempre importante a presença paterna, a divisão das tarefas em casa também, né? Os pais participarem de uma forma geral, vai ser bom para todos, principalmente para as crianças e para as empresas também, porque vão ter funcionários mais dinâmicos e que vão ter mais trato nas relações de trabalho, tá bom? Fica a dica. Au revoir! Bonjour, mon petit! Merci a todos que acompanharam. E na semana que vem tem mais frescura. Mais papo pra gente refrescar nossas ideias. Au revoir!